Olá, bem-vindo todos. Hoje a gente vai fazer o comentário da carta número 15, Servir, do Espírito Sem Nome. Ele começa dizendo: a quem tu serves? Quem é teu Senhor? Se responder que serves a Deus, deves então servir a ti mesmo. E aí ele já começa, a proposta da carta justamente é o servir. Então, ao que? Por que tu existe? Ao que tu serve? A quem tu serve? E ele vai ter o entendimento e dizer para nós: bom, se tu diz que serve a Deus, está servindo a ti mesmo. Tu é o teu Senhor, sim. Sem medo de seres egoísta, pois quando serves ao amor, nada pode ser considerado egoísmo. Então ele vai dizendo que que a nossa essência, que essencialmente todos somos amor. E servindo esse amor, jamais poderemos ser egoístas, nos tornar egoístas. Porque o amor baseado na fé, na abnegação e no desprendimento do individualismo do ego, este amor que é a verdade e que te mostra o nada. Então, quando tu chega nessa percepção, nessa lucidez de, bom, sirvo a Deus, Deus sendo o amor, e essa essência estando em mim, o reino do céu está em mim, como Cristo diria, sois deuses, bom, a partir daí, a partir do momento que tu serve ao amor, tu serve a ti mesmo, mas esse a ti mesmo não a ti individualista, mas a ti enquanto unicidade, né? Pronto. Não há problema nenhum, porque finda os teus anseios egóicos, os teus anseios individualistas, né? E esse amor, que é um amor verdade, né? Vai te mostrar o nada para o mundo, o nada da coisa do mundo, o nada que é a percepção, que são tudo que os cinco agregados percebem, né? O nada, realmente nada. Este que te desperta para o que és em essência e te conduz por uma caminhada reta, onde nem os ventos mais fortes e as enxurradas mais violentas podem te levar. Então, esse amor, esse Deus interior que te desperta, né, para o que és em essência e que te conduz em caminhada reta. Então, esse amor que desperta em ti, que é a tua essência, te faz seguir um caminho reto, sem os altos e baixos, sem os solavancos todos, sem as vicissitudes, sem as dualidades, sem as polaridades, onde nem os ventos mais fortes e as enxurradas mais violentas podem te desviar, onde não importa o que venha de fora, isso não vai te tirar do teu caminho, isso não te atinge mais. Porque aquele que sofre é só exclusivamente aquele que gostaria que o que acontecesse fosse diferente. Aquele que tem anseios, esses anseios não sendo contemplados, essas verdades não se transformando em realidades, as suas percepções, sofre. Porque ele queria que as coisas fossem diferentes. Aquele que nada quer, nada espera, nada é, nada sabe, esse não sofre. Esse entra em harmonia com o todo, né? Num caminho leve. Se serves a Deus, não tenhas a dúvida em teu coração. Se caminhas junto ao Pai e como Ele, saibas que qualquer limite se torna transponível. Pois para este que te habita e que a essa casca anima, não existe limite. Então, aqui ele tá reiterando, ratificando. Se tu tá servindo a Deus, se Deus é teu Senhor, não tenha dúvida. Te mantém firme, porque tu está caminhando junto ao Pai. E como Ele, né? E como as coisas são para eles, nada é impossível, tudo é transponível. Pois para este que te habita, esse Deus interior, essa unicidade da qual tu faz parte, né? Que a essa casca anima, que esse corpo, esse ego anima, não existe limite. Então é um ser ilimitado dentro das suas capacidades. Mas para isso demanda se estabelecer em amor e desenvolver a fé. De tudo o que te disse, esse é o conhecimento mais importante, o conhecimento do teu eu, daquele que tu és. Então seja e deixe que este trabalho te conduza. Então, de tudo que já foi passado, tudo que o Espírito Sem Nome já nos disse, isso é o que há de mais importante. Que tu compreenda que tu é. Que tu é essa unicidade, que tu é esse todo indivisível,
que tu é. Que não tem porquê, para quê, como, onde, ser, quando. Não, não. Já é. É. Simplesmente é. Então, tenha essa compreensão e bote ela em prática. Trabalhe a sabedoria, colocar o conhecimento em prática. Então, seja. Deixe que este trabalho te conduza. E aqueles que buscam conduzir o caminho do Advaita, né, ser um buscador de Deus, como a gente vai chamar, tem que se permitir, tem que dar o passo de fé, o salto de fé. Então, se tu entendeu isso, tu compreendeu isso, coloque em prática, dê o salto de fé. Escute o que tu mesmo já sabes e não te deixe aprisionar na mediocridade do ego. Olha que interessante, porque isso é muito próprio. Quando a gente trilha essa caminhada, isso acontece inúmeras vezes, né? A gente deixa de escutar o que já reverbera, o que já bate aqui dentro, dizendo é assim, é isso, e não te desvia, né? Mas nós nos permitimos ainda aprisionar, como ele coloca, a mediocridade do ego, porque nós ainda nos deixamos levar pelas nossas posses, paixões, desejos, pelas vontades de ganhar, pela vontade de ter reconhecimento, pela vontade de ter razão e pela vontade de viver em prazer. E a gente acaba se desviando disso. Mas ele continua dizendo que, pois o ego te trará sofrimento se a ele resolver servir. E é esse o entendimento. Aquele que serve ao sistema humano, à proposta do mundo, sofre. Não importa o quanto seja vitorioso, tenha razão, seja reconhecido ou alcance o prazer. Vai sofrer, porque sempre que tu chegar em determinado estágio, aquilo deixa de ser interessante, ao amor platônico, né? Aquilo deixa de ser interessante porque tu busca um novo estágio. Platão dizia isso, né? Platão, esse amor eros, esse amor desejo, mas esse eros ele foi trazido com uma conotação muito sexualizada, que não tem nada a ver de sexual. A sexualidade faz parte, mas é muito mais do que isso. É um amor eros, é um amor de desejo. Então Platão entendia o seguinte, se eu desejo esta camisa, por exemplo, eu tenho um amor por essa camisa, até o momento que eu tenho ela. Quando eu conseguir essa camisa, eu não tenho mais o desejo, não tenho mais o eros por ela. Então, fim do amor. Eu vou querer outra coisa, eu vou querer a cadeira. E enquanto eu não tiver a cadeira, eu amo a cadeira, quando eu tenho a cadeira, ela já deixa de ser interessante. E isso tudo, e essa percepção de amor eros, é exatamente o amor do ego, né? Da proposta do sistema humano. Né? Então eu amo, ou seja, eu desejo muito as coisas, as pessoas, o conhecimento, até o momento que eu tenho. Quando eu tenho, bom, deixa de ser interessante, quero outra coisa. E assim é a nossa vida. Por isso que a gente se escraviza ao ego. Né? Por isso que ele diz, pois o ego te trará sofrimento se a ele resolver servir. Te escravizará em uma rede de mentiras e paixões, onde sofrerá os flagelos de desilusões, as quais te serão a prova. E é justamente isso que a gente acabou de dizer, esse amor platônico, né? É essa rede de mentiras e paixões que só vai trazer sofrimento e desilusão. E dele continua dizendo, escolha quem servir. Escolha por qual caminho queres prosseguir. Estarei nele caminhando ao teu lado. Como já te disse em outro momento, na dor e na prova, que meu amor se manifesta e na mão que se estende para que levantes. Então a gente tem que ter muito claro, escolher um caminho ou outro. Não tem problema algum. Não tem mesmo. Fatalmente, se vai chegar ao mesmo entendimento. A diferença é que um é um jugo suave e um fardo leve. Né? Esse caminho que a gente vai entender, um caminho de fé e sabedoria, é um jugo suave e um fardo leve, onde as coisas sucedem, mas sem um sofrimento grande. Agora, aqueles que escolhem o caminho do ego, o caminho da espada, o caminho da luta, do embate, esses vão ter muito sofrimento. Porque eles escolhem esse caminho. Né? E não importa qual caminho tu resolva seguir, e tu tenha feito essa escolha anteriormente já,
o teu guia, o teu guardião, Deus, o anjo da guarda, seja o nome que tu quiser dar. Esses caras vão estar sempre contigo. De um jeito ou de outro, te promovendo a dor e te estendendo a mão para que tu se levante. Sou e sempre serei aquele que não escutas, que não vê, que não compreende e que muitas vezes não ama, mas nem por isso te abandono ou deixo de te amar. E quantas vezes nós não nos permitimos ouvir e perceber esse sentimento que reverbera dentro da gente. A gente prefere calar porque nós temos verdades, anseios, desejos, paixões e posses que nós colocamos na frente disso tudo. Nós colocamos na frente de Deus, queremos tomar o lugar de Deus com isso, né? Mas esse espírito sem nome, que pode ser qualquer espírito, e quem sabe sejam todos os espíritos, vai continuar ali, aguardando, te amando, e nunca vai te abandonar. Se ame aquele que anima teu ego, sinta a tua essência e se encontrará sua conexão com seu irmão e saberá que não está sozinho. E aqui a gente vai ter um entendimento que é, quando ele diz, se ame e ame aquele que anima teu ego, é amar Deus sobre todas as coisas. Quando tu passa a se sentir amado por Deus com tudo o que acontece na tua vida, com tudo que te é apresentado, com tudo que se manifesta, nesse momento tu ama a Deus sobre todas as coisas. Apenas quando tu te sentir amado por Deus com tudo que acontece, é que tu realmente ama a Deus sobre todas as coisas, né? E aí tu vai encontrar essa conexão com teu irmão, e com tudo e com todo, e tu nunca vai estar sozinho. Todos estamos conectados. Então, quando serves a ti, serve a teu irmão e passa a compartilhar o amor de forma pura. A interdependência que o Buda coloca, onde é como se fosse uma grande rede, onde todos estão conectados de infinitas possibilidades diferentes e interconectados em si, né? Numa trama toda feita do mais puro amor. Apenas nós não percebemos, por isso que ele diz, sinto o vento, sinto o calor do sol, sinto o imenso frescor que a lua te oferece. Tudo neste lugar foi criado para que você, para que sua prova, assim como a de seu irmão, fossem possíveis. Então, tudo que se manifesta existe apenas para que todos nós tenhamos a oportunidade de também manifestar amor. Nada mais. Por isso que ele vai dizer que existe muito amor neste ato de criação. Um amor que te espera pacientemente e que já te abraça a cada aprovação. Deguste a leveza que já impulsiona o teu andar. Permita-se ser quem vieste para ser, sem julgamento e sem colocar erro na obra de Deus. Um amor sublime, transcendente, que transcende os nossos anseios, as nossas individualidades, o nosso egoísmo, porque vai trazer compreensão. Essa lucidez vai trazer calma e percepção que tu comunga com o todo. Tu é a unicidade. Essa é a grande diferença. Quando tu passa a te sentir inserido no todo, tudo vai acontecer e num primeiro momento até tu pode ficar chateado, magoado, reverberar até algum tipo de raiva, mas logo tu passa a compreender, não. Isso aqui é uma oportunidade para que eu manifeste amor de alguma forma. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos usar isso a nosso favor, vamos aproveitar todo esse trabalho, todo esse engendramento de manifestação e existência que existe em prol de nós mesmos. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se cair, levanta-te e persevere, pois aquele que comigo caminhar nunca andará sozinho e será pequeno aos olhos do mundo e grande será o Pai. E sempre lembrando, te amo e permaneço ao teu lado, Espírito sem nome. É isso. Eles têm uma percepção muito clara que nós vamos cair. Como eu disse, as coisas vão acontecer e num primeiro momento a gente vai viver uma tormenta aqui dentro. Mas passa. E passa como? Bom, quanto menos
teimoso tu for, quanto menos tu murmurar, quanto menos tu for intransigente com as coisas e compreender a utilidade, a perfeição, a sincronicidade em tudo que há, passa mais rápido. Por isso que ele diz, caiu? Levanta e persevera. Pois aquele que comigo caminhar nunca andará sozinho. Porque aquele que compreende, que faz parte dessa unicidade, nunca está sozinho. E será pequeno aos olhos do mundo. E esse será muito pequeno para o mundo. Porque o mundo busca grandiosidade, coisas grandes. Mas o amor, ele trabalha em pequenos gestos, em pequenas coisas, não em coisas grandes. Né? E ele vai dizer, será pequeno aos olhos do mundo, e grande será seu Pai. Porque aquele que é pequeno para o mundo tem uma grande fé dentro dele. Uma fé nesse Pai. E isso nunca te derruba. Nunca faz com que tu realmente caia. Pode ser que aos olhos do mundo tenha sofrido uma grande queda, mas a verdade das coisas é que isso foi o que impulsionou um salto para muito mais alto do que posso imaginar. Por isso, e sempre, lembre, te amo e permaneça ao teu lado. Espírito sem nome. Essa é a proposta de servir. E vai muito de encontro com tudo que a gente faz e trabalha. É ter um entendimento que não se está aqui ao bel prazer, a passeio, tirando férias ou qualquer coisa outra assim. Essa é uma proposta de amar. E amar e servir estão muito, muito próximos. Sejam felizes.